Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade para a leitura e comentário de Daniel, especificamente Daniel 7, que nós interrompemos no versículo 24. Vamos continuar agora. Daniel é um livro escatológico, conhecido como um livro escatológico, embora a parte escatológica seja mais presente a partir do capítulo 7, tem pouca escatologia na primeira parte, que é uma parte mais histórica, do capítulo 1 ao 6. E embora sejam poucos capítulos, do 7 ao 12, são capítulos muito profundos, com muitos detalhes. Na verdade, nós encerramos o 24 e vamos para o 25. Trazendo um pouquinho da live da manhã, que nós interrompemos, no versículo 24, no versículo 25. Então, nós vimos que o capítulo 7, ele aconteceu antes, ou entre o capítulo 4 e o capítulo 5. O que Daniel fez? Ele escreveu toda a parte histórica do 1 ao 6. E do 7 ao 12, então, ele vem com essa parte escatológica. Mas muitas dessas visões que estão do 7 ao 12, elas aconteceram enquanto a história se desenvolvia. E nós vimos também, então, que essa visão do capítulo 7 que Daniel tem é o mesmo assunto da visão que Nabucodonosor teve lá no capítulo 2. Então, é a mesma representação dos impérios de Babilônia até Roma, só que lá no sonho de Nabucodonosor era uma estátua. Aqui na visão de Daniel, no capítulo 7, então são animais. Então, nós vimos que a Babilônia é o leão. Nós vimos que o urso relatado aqui no capítulo 7 é o Império Médio Persa. Nós vimos que o leopardo significa a Grécia. Os detalhes disso estão na live anterior. E vimos que Roma, então, está representado no capítulo 7 por um animal que Daniel não coloca um exemplo e que em algumas versões das Bíblias fala-se monstro. Então, o monstro do capítulo 7, porque é um animal que Daniel não coloca um exemplo. Tanto o leão, como o urso, como o leopardo, ele fala como um leão, como um urso, semelhante a um leopardo. Então, ele coloca essas expressões para quê? Para tentar descrever para nós, para quem vai ler, o que ele está vendo. Afinal, é uma visão. Ele não tem palavras adequadas para descrever exatamente o tipo de animal que ele está vendo. Então, ele fala como. Ele usa essa expressão, como um leão, como um urso, como um leopardo. Vamos aqui ao versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Então, quem vai proferir? Quem está em evidência no versículo 24? O 11º chifre. Ou em algumas versões, ponta. A 11ª ponta. Veja na sua Bíblia como é que está aí o versículo 24. Começa falando, e quanto aos 10 chifres, ou e quanto às 10 pontas. Então, olha só o 24, daquele reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, que é o 11º, o qual será diferente dos primeiros, e a 3 reis derrubará. Então, o 11º vai derrubar 3 reis, está lá no versículo 24. Então, quem se destaca no versículo 24 é a ponta menor, é o 11º chifre, dependendo da versão. Acompanhe na sua Bíblia, veja se está chifre ou se está ponta. Então, este 11º chifre, ele representa o anticristo. E é este que fica em evidência no 25. Esse 11º chifre ou 11ª ponta. E aí no 25 a gente lê, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Então é o anticristo que vai falar, proferir palavras contra o Altíssimo. E mais quem? E aos santos do Altíssimo destruirá, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Então, o versículo 25, eu tenho falado da necessidade de você conhecer, saber a linha escatológica que a igreja que você frequenta segue. Por quê? Porque é que tem tanta confusão e tanta dificuldade das pessoas entenderem a escatologia na Bíblia.
Porque você vai numa igreja que acredita em A, aí você vai para a internet e assiste tudo que aparece que tem de escatologia, você assiste tudo. Aí depois tem um livro interessante de escatologia que alguém falou bem, compra e lê também. E aí faz uma confusão, porque existem pelo menos, no mínimo, 3 principais linhas de escatologia. No mínimo, né? Vamos dizer assim, 3 mais gerais, e dentro de cada uma delas tem subdivisões aí, pessoas que acreditam numa parte, outros que acreditam em outras. Então, para não ficar confuso de escatologia na sua cabeça, você precisa fazer o quê? Ver aquilo que a sua igreja segue. E ver se você concorda com aquilo. Se você não concorda, então talvez não está indo no lugar que é para ir. A gente tem que ir onde a gente concorda. Até para não ficar tão difícil. Então, eu estudo todas as linhas porque eu ensino. Mas eu tenho a minha linha de estudo, a minha que eu acredito, que a minha igreja segue. Então aqui eu posso até citar algumas coisas que fogem muito do convencional de outras linhas, mas é claro que eu vou explicar dentro da minha. Primeiro que a gente não tem tempo suficiente de expor todas, precisa de muito tempo. E também para facilitar, até de resumir por questão de tempo. Estamos vendo que é muito complexo, que é profundo. Tem versículos que poderia falar 2 horas só sobre um versículo. Então imagina se eu pegasse um versículo e quiser falar de todas as linhas escatológicas dentro dele. A Bíblia deixa claro algumas coisas. Mas, quando você acredita demais em uma linha, você não consegue ver fora daquela linha. Não deixa, nós vamos ver agora que não deixa em alguns pontos. Assim, para mim é muito claro, eu sou pré-tribulacionista. Então, para mim, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Mas eu já fui. Quando eu morava em Santa Catarina, antes de vir para cá, eu era tribulacionista. Eu acreditava que o arrebatamento aconteceria no meio da grande tribulação. Porque a primeira parte da grande tribulação vai ser uma falsa paz. E a segunda parte da grande tribulação é que o negócio realmente vai ficar feio. Então eu acreditava que Jesus viria buscar a igreja no meio da grande tribulação. Quando eu parei para estudar isso de uma forma mais profunda, me dediquei a estudar, fui ler e estudar realmente, eu tinha aí 18, 19 anos, eu mudei de posição. Eu fui para o pré-tribulacionismo. Então, agora que eu tinha 18 anos quando eu mudei para o pré-tribulacionismo, estou com 42, então são 24 anos estudando. Eu estudo todas as linhas por questão de ensinar, de saber as diferenças. Eu fico assim, gente, como antes eu imaginava tal coisa, porque para mim hoje é muito claro o pré-tribulacionismo. Mas quem está nas outras linhas encontra divergência no pré. Então, tem alguns pontos que, num olhar mais rápido, vamos dizer assim, a pessoa pode achar que é de outra linha, tá? O problema é que muda, alguns pontos mudam. Então, por exemplo, eu sou pré-tribulacionista, então o versículo 25 e o 26, para mim é muito claro quando ele vai acontecer. Mas eu recebi muitas mensagens agora, muitas dúvidas sobre esses 2 versículos. E algumas perguntas mais detalhadas, então eu entendi que a pessoa, ou ela não tem certeza, não sabe mesmo, ou ela é de uma linha diferente do pré-tribulacionismo, tá? Então tem linhas que acreditam que o 25, que ele já aconteceu, que essa questão de proferir palavras contra o Altíssimo, mudar os tempos e a lei já aconteceu pelo Império Romano. No meu entendimento, no que a gente vê no pré-tribulacionismo, não aconteceu ainda. Vai acontecer na segunda parte da grande tribulação. Então eu vou explicar dentro daquilo que eu acredito, tá bom? Então vamos lá. No 24 tá muito claro. O que acontece? Os 10 chifres,
Eu falei lá que os 10 chifres são 10 nações, 10 poderes que virão, não estão ainda em evidência. Que tem gente que aponta que são as 10 nações mais poderosas hoje, alguma união, que é Rússia, e eu até citei os países da ONU, que estão em evidência, lá do Conselho de Segurança, que tem pelo menos 5, que eu acredito que esses 5 fazem parte aqui. Mas quem não acredita na pré-tribulação, alguns que acreditam em outras linhas, eles dizem que esses 10 chifres já aconteceram. Eles dizem que são tribos de bárbaros, que são pequenos reinos do tempo do Império Romano. Lá antes do Império Romano se desfazer. Lá no ano 350, 380, depois de Cristo. Ou seja, o Império Romano foi até 400 e pouco, naquela força de império que tinha imperador, tudo isso, foi até o ano de 470, 474, mais especificamente. Então, quem não acredita nisso aqui como evento escatológico, diz que esses 10 chifres foram 10 pequenos reinos, lá em 350 e pouco, que se levantaram contra o Império Romano, tá? E aí, se você acredita que esses 10 chifres são 10 pequenos reinos que se levantaram lá no Império Romano, então o 25, para essas pessoas, também já aconteceu. Porque quem é que fala, proferirá palavras, quem vai falar palavras contra o Altíssimo é a ponta ou o chifre número 11. Então, se o 24 já aconteceu lá no Império Romano, o 25 também já aconteceu. E aí o capítulo 8 também, ou pelo menos está acontecendo, e o capítulo 9 entra em sequência. Muda tudo, dependendo do que você acredita. Então, na visão que eu acredito, que eu defendo, o 24, ele vai acontecer na grande tribulação. Então, os 10 chifres são 10 nações, são 10 poderes que vão se manifestar no futuro, grande tribulação. E aí, quando o anticristo vem, derruba 3 e domina sobre os outros 7. E aí, esse anticristo, ele proferirá palavras contra o Altíssimo e aos santos do Altíssimo. Então, quem vai estar em evidência? Que povo que vai estar em evidência na grande tribulação? O povo de Israel. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso significa o quê? Que ele vai tentar mudar a lei. Que lei que é essa que está aqui? Alguns apontam como a lei de Moisés, especificamente, ou a lei do Senhor, no sentido de palavra do Senhor de uma forma completa. Já que é para Israel, que ele está aqui, tentando mudar as coisas, eu entendo que é a lei do Senhor, que o Velho Testamento especificamente. E ele vai tentar mudar isso. Então, como é que a gente entende a grande tribulação? 7 anos. Metade 3 anos e meio, a outra metade 3 anos e meio. Sabemos que ele vai começar numa falsa paz. Não é a paz verdadeira, porque a paz verdadeira é somente Deus. Então, a falsa paz, como que a pessoa que vem para resolver os grandes conflitos mundiais. E aí, ele vai até convencer muitos de que ele é o Messias, de que ele é o Cristo. No meio da grande tribulação, então ele vai realmente mostrar quem ele é. E aí vai acontecer isso aqui. Ele vai então proferir as palavras contra o Altíssimo, ele vai destruir muitos, cuidará de mudar os tempos e a lei. E aqui aí nós vemos que tempo que é, por que é 3 anos e meio, pela segunda parte desse versículo. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então entendemos que tempo é 1 ano, tempos é mais 2 anos, então já dá 3, e a metade de um tempo, 3 anos e meio. Então Israel será ali perseguida de uma forma muito devastadora na segunda parte da grande tribulação. Vemos que isso aqui tudo está ligado no Apocalipse, nós vamos fechar melhor quando chegarmos no Apocalipse.
eu acredito na pré-tribulação. Então, antes da grande tribulação, Cristo vem e arrebata a igreja invisível, a noiva. Este arrebatamento, ele não é visto por todas as pessoas. É o arrebatamento que a gente se refere a um piscar de olhos. Depois que acontece o arrebatamento, é claro que quem vai ficar aqui vai dar falta das pessoas, de um povo que sumiu. A grande tribulação acontecendo aqui embaixo, lá em cima, a igreja passa pelo tribunal de Cristo, recebe o galardão e entra nas bodas do Cordeiro. 7 anos de bodas do Cordeiro, aqui embaixo 7 anos da grande tribulação. No final desses 7 anos, então Cristo vem, e é aquela parte que a gente conhece na Bíblia, que todo olho o verá, que ele se manifestará. É a manifestação de Cristo em glória. Ele vem para reinar. Então ele vem estabelecer o reino milenial. Então Jesus vem para reinar. Exatamente, né? Vamos dizer, final da grande tribulação e antes do milênio, tem um prazo aqui de 75 dias. Lembram, nós vimos em Ezequiel, 30 dias é o estabelecimento do templo do milênio, chamado também dentro do período de purificação do templo. Antes, né, do templo ficar pronto para o milênio, vai ter ali uma guerra final ali, onde Cristo vai vencer o anticristo. Vai vencer o anticristo para livrar a nação de Israel das mãos do anticristo, porque eles vão estar sofrendo o que está aqui no versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e aos santos. Ou seja, o povo de Israel destruirá e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão. Ou seja, vão sofrer 3 anos e meio. Então Jesus vem, é a manifestação de glória, vem para reinar, vem como rei dos reis, e ele veio para destruir o anticristo e livrar a nação de Israel. E aí ele estabelece o tempo do milênio, em 30 dias. Em seguida, estabeleceu o tempo do milênio. Vai ter um outro período de 45 dias, que é o julgamento das nações. E aí, depois de julgar as nações, aí tem o início, o milênio, 1000 anos. Antes desse milênio, antes do início do milênio ainda, o diabo vai ser preso por 1000 anos. Depois do final do milênio, depois dos 1000 anos, então o diabo é solto para então ter Jesus vencer de uma vez por todas e para toda a eternidade, e aí lançá-lo onde tem que lançar. E aí sim vem a eternidade, que é o para sempre. Janaína, como é que sabe os 45 dias, os 30 dias, não sei o que lá? Do tempo do milênio, nós vimos em Ezequiel que é muito claro 30 dias. Vamos agora entender esse versículo 25 que fala por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Vamos lá? Então vamos ler novamente o versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e aos santos o Altíssimo destruirá, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, se eu acredito na grande tribulação, nessa linha que eu estou falando, então é o anticristo que vai mudar a lei lá na segunda etapa da grande tribulação. Se eu acredito em outra linha, dependendo da linha que é, então eu acredito que isso já aconteceu. Vou dar um exemplo. Os adventistas dizem que já aconteceu isso. Eles acusam o Papa, a Igreja Católica, de ter mudado a lei do Senhor por conta do sábado. Só que eu não concordo, por quê? Porque eles não conseguem identificar quem foi que mudou a lei do Senhor, o sábado. Mas eles acusam, então, de que foi a Igreja Católica. Então, sim, só para citar uma igreja, por exemplo, que não acredita na pré-tribulação. Há quem acredite que nós estamos vivendo a grande tribulação agora. Tem gente que acredita que nós já estamos vivendo a grande tribulação
E quem acredita que nós já estamos vivendo a grande tribulação não leu os 7 selos no Apocalipse, porque os 7 selos lá se refere à grande tribulação. Há quem acredite que nós estamos vivendo o milênio já, e não tem como, porque eu não estou vendo o Rei dos Reis aqui, reinando no milênio. Então, tem muitas linhas aí para se acreditar. Cada linha dessas outras considera uma parte da Bíblia, alguns versículos como literais e outros versículos como alegóricos, como figuras, como símbolos. E não dá para a gente pegar uma parte da Bíblia e considerar alegórica e outra parte considerar literal. Não dá para usar 2 métodos de interpretação da Bíblia. Tem alguns pontos assim muito sérios para se pensar, né? Nessas linhas escatológicas. Então vamos entender o tempo, tempos e a metade de um tempo. Como é que um tempo então é um ano? Apocalipse 11, em versículo 2. Bom, quem está anotando? Apocalipse 11. Quando nós chegarmos lá em Apocalipse, nós vamos ver isso de novo, tá bom? Versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o Messas, porque foi dado às nações e pisaram a cidade santa por 42 meses. Então esse capítulo 11, ele trata da segunda parte, a grande tribulação. Se você pegar 42 meses e dividir por 12, você vai encontrar então 3 anos e meio. 3 anos dá 36 meses, e os outros 6 meses. Então 3 anos e meio. Marca isso aí. Depois nós temos o versículo 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Se você pegar 1260 dias e dividir por 360 dias, porque no tempo de todas essas profecias, o ano não era de 365 dias como é hoje, o ano era de 360 dias. Então, pega a calculadora, divida 1260 por 360 dias, você vai encontrar 3 anos e meio, tá? Então, o que acontece? Em qualquer linha de escatologia, você precisa fazer com que os tempos e as datas sejam iguais, sejam calculados da mesma forma. Em outras linhas, eles calculam uma parte das profecias com base numa coisa e outra parte com base em outras coisas. Então, acaba que não é o mesmo método. Se aqui no 11 está falando que as 2 testemunhas surgem para 3 anos e meio, então eu entendo, eu já sei que a grande tribulação é de 7 anos, então 3 anos e meio é uma parte da grande tribulação, que se refere a uma parte específica. Nós vamos ver melhor aqui em Apocalipse, tá? Então eu já sei que 3 anos e meio é uma parte da grande tribulação, mesmo que pegando 7 e dividindo por 2, dá 3 anos e meio. Aí nós vamos para onde, né? Nós vamos para... Lá em Ezequiel também cita, capítulo 4, versículo 6, um dia para cada ano. Vamos lá, nós já lemos Ezequiel 4, versículo 6. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então, tudo precisa convergir para esses 3 anos e meio, ok? Vamos voltar aqui para Daniel 7 e 25. Então, quando eu falo assim, eles serão entregues na sua mão, o contexto todo aqui está apontando para o tempo do anticristo, tá? Então, esse um tempo e tempos e a metade de um tempo converge, então, lá para o Apocalipse, para Ezequiel também, nesses 3 anos e meio. Então, para dar 3 anos e meio, se você entender um tempo como exatamente um ano, aí você pega um ano, tempos sendo 2 anos, já dá os 3, e a outra metade de um tempo, 6 meses. Vai dar certinho com Apocalipse 11, com Ezequiel 4, e tem várias outras referências, que eu não anotei todas aqui, que vão concordar que um tempo significa
um ano. Então, como é que a gente sabe que é por um tempo e tempos e a metade de um tempo? Eu tenho falado que a Bíblia é uma revelação progressiva, então eu preciso continuar lendo para entender. Como eu já li Daniel, já passei por Zacarias, Sofonias, já passei por Mateus, já passei por João, já fui para Apocalipse, passei de 2 Tessalonicenses, que fala também da vinda de Jesus, já fui para Apocalipse, então eu já sei que a grande tribulação é de 7 anos. Eu já sei que no meio da grande tribulação tem algo para acontecer. Então, com base em Apocalipse, em vários versículos, eu consigo saber que quando fala aqui sobre o anticristo buscando destruir o povo de Israel, eu sei que isso vai acontecer na segunda parte da grande tribulação. Então, se eu sei que a grande tribulação é 7 anos, a segunda parte 3 anos e meio, então quando eu venho aqui, eu leio por um tempo e tempos e a metade de um tempo, eu sei que se refere a 3 anos e meio. E a única forma, o meio já é a metade de um tempo, é os 6 meses. Versículo 26, mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Então, que juízo que vai se estabelecer no final da grande tribulação? Cristo que vem, manifestação de glória, reinar. É este juízo. E esse juízo é no sentido de trono, no sentido de julgar o anticristo. Versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos que estão debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, tudo isso é quando Jesus vem para reinar e estabelece-se, então, o julgamento das nações, e tem toda aquela situação que nós vamos ver lá em Apocalipse de uma forma bem detalhada. Olha o 28, o que Daniel fala? Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos, ou seja, a visão toda que ele teve, muito me espantavam, porque ele não entendeu tudo. Ele não entendeu tudo. E mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Então, apesar de ele receber essa interpretação que ele tem toda a visão até o versículo 14, do 15 em diante, ele chama alguém, ele chama... cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe perguntei a verdade. E esse que a Bíblia não é clara sobre quem é, mas que alguns estudiosos falam que é o anjo Gabriel, que explicou para Daniel a interpretação, apesar deste ser explicar para Daniel, ainda Daniel não alcançou o entendimento de tudo. Por isso que ele fala, os meus pensamentos muito me espantavam. Porque é realmente algo muito profundo que está aqui, e algo muito sério vai acontecer. E mesmo para Daniel, ele não entendeu tudo. Então, Daniel tinha só o que ele estava vendo mesmo. Nós temos Daniel, nós temos os complementos que estão por toda a Bíblia. Nós vamos para Zacarias, vai falar também sobre isso, sobre esse tempo. Depois nós vamos passar por Mateus, Jesus falando desse tempo. Vamos passar pelas cartas de Paulo, que ele também fala sobre isso, e vamos chegar no Apocalipse. Daniel não teve nada disso. E quando chegamos no Apocalipse, então, se complementa o que a gente chama de revelação progressiva. Então, João vem com a revelação do Apocalipse e dá os detalhes que não tem aqui. Não tenha, eu sempre falo, não fique ansioso, não fique ansiosa de querer entender tudo. É progressivo. O importante é não deixar de ler, de buscar entender, que em algum momento o entendimento vai se abrir e vai captar melhor. Mas o segredo para entender melhor é se fixar na linha escatológica que você acredita, na linha escatológica da igreja que você frequenta, para não confundir demais, tá bom? Ok, gente? Vamos para o capítulo 8. Então, o capítulo 8, ele vai acontecer em sequência
ele acontece, né? É uma visão que Daniel tem cerca aí de 1 ano e meio, 2 anos depois da visão do capítulo 7. Ou seja, se fôssemos escrever o livro de Daniel, fôssemos organizar em linha cronológica, o capítulo 7 e o 8, eles deveriam estar, em ordem de data, entre o capítulo 4 e o 5, tá? Como é que eu sei? O capítulo 4 ainda é Nabucodonosor. O capítulo 5, quando você lê lá no início, você vai ver que é o último ano, é o último dia do reinado de Beltesazar. Belsazar e Daniel. Belsazar, do rei Belsazar. É o último dia dele no capítulo 5. Ele reinou em cerca de 16 anos. Então, o capítulo 7 e o 8, eles acontecem antes do capítulo 5. Tá? Só reforçando, olha o versículo 1. No ano 3º do reinado do rei Belsazar. Então, o capítulo 7 está escrito o quê? No primeiro ano, certo? Vamos só confirmar aqui. No primeiro ano de Belsazar. Então, capítulo 8, no 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu meu amigo Daniel uma visão depois daquela que me apareceu no princípio. Ou seja, é outra visão e foi a que aconteceu em seguida. Em seguida, com uma diferença de 2 anos. Então, cerca de 2 anos depois aí. E vi nesta visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi. E eis que estava diante do rio um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, vamos aí começar a entender o que é isso. Vamos continuar lendo. Vou sempre insistir para que a gente continue lendo mais um pouco. Muitas vezes já fiz muito isso, há muitos anos eu aprendi que o melhor é continuar lendo. De parar no versículo e querer entender aquele versículo. E muitas vezes a explicação está um pouquinho para frente. Então, qual que é a principal dica? Não se atenha num versículo no primeiro momento. Leia o capítulo todo, leia pelo menos aquela parte, aquele parágrafo, aquele conjunto de versículos ali, para depois se tentar entender. Versículo 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, que nenhum animal podia resistir diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Vamos continuar, versículo 5. E estando eu considerando isso, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, o qual não tocava a terra, e tinha aquele bode um chifre notável entre os seus olhos. E foi até o carneiro que tinha os 2 chifres, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de sua força. E eu vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou os 2 chifres, porque no carneiro não havia forças para resistir diante dele, e o bode o derrubou por terra e o pisou os pés. Não houve quem pudesse libertar o carneiro de sua mão. E se engrandeceu sobremaneira o bode, e estando em sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram outros 4 chifres notáveis em seu lugar para os 4 ventos do céu. O carneiro, então, já representando a Pérsia, o povo, né, o domínio medo-persa. Dario, nós vimos no capítulo 6 que ele é o rei do povo medo, de um lado, um braço de prata aqui lá na estátua de Nabucodonosor. E a Pérsia é o outro braço de prata. A Pérsia, ela é mais forte do que o povo, do que o Medo. Então aqui fala, olha só, e os 2 chifres eram altos, versículo 3, mas um era mais alto que o outro, justamente porque a Pérsia é mais forte que o Medo. Nós já vimos isso aqui no capítulo 7, no capítulo anterior, nós vimos que um braço de prata era mais forte que o outro e vai dominar o outro porque é mais forte.
Aqui acontece a mesma coisa com o carneiro, tá? O mais alto subiu por último. O que acontece? A parte do Império Persa veio depois do Medo. O povo persa, esse domínio, veio depois, mas cresceu e ficou mais forte, ou seja, ficou mais alto do que o Medo. Isso é história, gente, não precisa de Bíblia. A gente vai estudar a história dos impérios. Google, quem tem filho ou quem aí está no ensino médio, vê isso na história. Tá? Tem isso lá. Então, é a Bíblia acompanhando a história, ou melhor, né, a história acompanhando a Bíblia. Nós vamos ver ali, então, esse carneiro dando marradas ali para o norte, para o sul, para todo lado. É quando o Império Medo-Persa vai e toma a Babilônia, e depois toma Lídia, uma pequena nação, e depois toma também o Egito. Tá? Então, quando você lê ali no versículo 4, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, cada um ali, por exemplo, para o ocidente era em direção à Babilônia, da onde estava o domínio Medo-Persa, do lugar deles ali na Pérsia. Para o ocidente deles ficava a Babilônia, para o norte a Lídia e para o sul, então, o Egito, tá? Janaína, que diferença que faz isso? Para nós hoje, no melhor português possível, não vai fazer diferença se o teu objetivo é igual ao meu, chegar na eternidade com Deus. Precisa saber disso? Quem vai precisar esmiuçar, ler, explicar, ensinar, estudar. É importante saber? É sim. É importante saber o quê? É importante saber que isso já aconteceu e já passou. Muita gente preocupada em saber tudo isso no detalhe. Eu repito muito isso. Se é importante para você, você sente um chamado para ensinar, para falar, para explicar, se tem, né, esse chamado para esmiuçar a palavra de Deus, você vai precisar saber isso aqui, de trás para frente, de frente para trás. Agora, não é, o seu chamado é outro, a sua missão é outra. Precisa conhecer? Precisa, é a palavra de Deus. Você não precisa decorar, não precisa saber com tantos detalhes. Foque a sua energia em glorificar a Deus, manter a sua vida diante de Deus para chegar na eternidade e no caminho levar quem você puder levar junto. Falar de Cristo para as pessoas. O bode, então, representa a Grécia. Esse carneiro brigando aqui com o bode, né? O 7, eu vi a chegar perto do carneiro, né? O carneiro brigando aqui, o bode chegando para brigar com o carneiro, é a Grécia chegando para brigar com o Império Medo-Persa. A Grécia derruba, então, o Império Medo-Persa. Quando isso? Lá em 300 e pouco antes de Cristo, mais especificamente 331, teve a guerra ali da Grécia contra o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa caiu e a Grécia, então, ficou como império dominante. E é o cumprimento desse versículo do 7 aqui. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, feriu o carneiro, lhe quebrou os 2 chifres, que é o povo medo, o povo persa, porque no carneiro não havia forças para resistir diante dele, e o bode o derrubou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse libertar o carneiro da sua mão. Então a Grécia veio e derrubou o Império Medo-Persa. Vamos para o 8. E se engrandeceu sobremaneira o bode. Então o bode cresceu. Império Grego. E quem é a pessoa mais importante que se destacou no Império Grego? Alexandre o Grande. Eu citei na live de manhã já que ele morreu super jovem, com 30 e poucos anos. E aí o que acontece? Olha só o 8. Bíblia maravilhosa, porque aqui é Daniel tendo essa visão 2 séculos antes de tudo acontecer. Aquele grande chifre do bode foi quebrado, Alexandre, simbolizando que Alexandre o Grande. E subiram outros 4 chifres notáveis em seu lugar para os 4 ventos do céu. Então, Alexandre teve ali essa morte prematura, super jovem, com 30 e poucos anos, quando ele estava no ápice da sua conquista.
Alguns historiadores dizem que ele tinha 32 anos, outros dizem 36, mas é aí 30 e poucos anos. E aí que aconteceu esses 4 chifres notáveis que vieram em seu lugar. O reino de Alexandre foi dividido em 4. Então, os 4 reinos que foi, os 4 chifres que surgiram aqui no bode para substituir Alexandre, é o Império da Grécia dividido em 4. Eram 4 generais de Alexandre. Alexandre conquistou e guerreou muito, e tem muitos filmes hoje sobre as guerras da Grécia, e 4 generais dele, então, não se entenderam quem substituiria Alexandre, e eles dividiram o Império Grego. E aí os 4 generais, cada um assumiu uma dessas partes, representando os 4 chifres que estão aqui. Então, para quem gosta, isso também é história secular, Google vai mostrar isso. Tem Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Antígono. São os 4 generais de Alexandre o Grande que assumiram o Império Grego dividido. Isso é história. E Daniel viu isso, Deus mostrou para Daniel 2 séculos antes de acontecer isso. Isso é muito bom de se ver. Eu acho que abre um leque de ver que a história secular se cumpre aqui pela Bíblia. Deus está avisando o seu povo das coisas que estão por acontecer. O que acontece então quando o Império Grego se divide aí em 4? Ele perde força, perde poder, e aí não aguenta mais muito tempo. E nesse não aguentar muito tempo, ele acaba então caindo. Vem o Império Romano, se fortalece e subjuga a Grécia, o que tinha ficado de Império Grego, e o Império Romano então cresce e passa a dominar. A data de 63 a.C., e o Império Romano, em toda a sua força, em todo o seu apogeu, ele durou aí cerca de 5 séculos. Ele foi até 476. Depois, Roma continuou dominando até 1050, 1080, pegou em um período mais escuro, as grandes cruzadas, só que já não era império no sentido desses impérios aqui, mudou ali um pouco o aspecto. No sentido de guerra e domínio e poder, foi até o 476. Ptolomeu ficou com o Egito e a Arábia. Eles dividiram todo o domínio grego. Cada general desses que eu citei, né, Cassandro, Ptolomeu, Antígono, cada general ficou aí com uma parte do Império Grego. E aí, quando divide, gente, perde força. E aí veio Roma e derrubou, então, o Império Grego. Do versículo 9 ao 14, é novamente uma figura, né, apontando para o anticristo. Então é assim, anticristo é grande tribulação. Sempre quando a gente lê aqui figura de anticristo, apontamento para o anticristo, se refere à grande tribulação. Agora sim, Janaína, dá para saber hoje que é o anticristo? Não, não dá. O anticristo vai se revelar na grande tribulação. Mas, preste atenção. Eu tenho falado que eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Pode ser que eu não participe do arrebatamento, porque eu posso conhecer a morte física. Então, se eu conhecer a morte física, eu não vou passar pelo arrebatamento. Mas quem estiver vivo, salvo, vai passar pelo arrebatamento, né? Vai passar pelo arrebatamento da igreja. Se o arrebatamento for hoje, em seguida que a igreja é tirada da terra, o anticristo já se manifesta. Isso significa o quê? Vamos fazer uma viagem aqui? Se o arrebatamento é hoje, então a gente já conhece o anticristo. Não pessoalmente, possivelmente, mas pelo menos de noticiário, de televisão, de redes sociais, a gente já conhece o anticristo, mas a gente não sabe que ele é o anticristo. Então, o anticristo já está aí. Se eu acredito que eu sou a geração do arrebatamento, então o anticristo já está vivo, já é um adulto, já está em ação, porque ele vai ser um líder de influência global, de influência por toda a terra. Então ele já está em atuação. Mas lembre do que nós lemos no capítulo 7.
tem os 10 chifres, o anticristo é o 11º, é o chifre que surge pequeno. Então ele está em atuação hoje, ele está em evidência hoje, ele já está em ação? Sim, mas ele ainda pode estar lá, assim, não tão conhecido ainda, mas ele já está por aí. Tá? Dá para entender isso? E as pessoas querem saber quem é o anticristo. Eu não quero conhecer o anticristo, mas possivelmente a gente já ouviu falar. É algum líder que está por aí. Não grande ainda. Não grande. Então, quem está grande hoje, se eu acredito na pré-tribulação, quem está grande hoje, algum líder que é grande, nível global, provavelmente ele não é o anticristo. Por quê? Porque vimos que o anticristo surge com um chifre pequeno e ele derruba os 3 grandes. Então, certamente hoje que ele não é um desses grandes que muita gente aponta como sendo. Eu creio, né, eu acredito que se nós somos a geração do arrebatamento, o anticristo já está por aí, já sendo preparado, já, né? E se Jesus vier hoje, ele já está preparado. Porque é Jesus tirar a igreja da terra e o anticristo começa a sua atuação de anticristo. E só para dar aquela provocadinha, dá uma piscadinha de olho aí, só para ver, né? Porque vai ter o dia que nós vamos piscar aqui e abrir lá em cima. O arrebatamento será no piscar de olhos. Estamos preparados para essa piscadinha de olho? Estamos preparados para essa piscadinha de olho? Vamos aqui então, vamos continuar aqui, versículo 9, e de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Então aqui já apontando então para o anticristo. Então o anticristo aqui, pelo que entendemos, ele sairá de um desses reinos pequenos aqui. Se nós olharmos, né, as 4 divisões aqui, para o sul se referindo ao Egito, para o oriente se referindo à Síria, ao Iraque, ao Irã, e para a terra formosa, que se refere a Israel. Então o anticristo vai sair daí, de um desses 4. Olha o versículo 9, isso é muito sério. Dá para imaginar então? Esses 4 hoje são nações pequenas. São importantes? São, mas são pequenas diante daquelas que eu citei de manhã da ONU. A ONU tem hoje 5 nações que considera as mais poderosas da Terra, que são as 5 nações que formam o Conselho de Segurança fixo da ONU, que é Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, China e França. Essas 5, e muita gente aponta ali, mas não bate com o que a Bíblia nos fala. E se engrandeceu até o exército do céu, e parte do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Então aqui ele vai falar, isso aqui é tudo lá na grande tribulação, nós vamos ver em Apocalipse um pouco mais, e aqui em Daniel 9, manhã de manhã. E até o príncipe dos exércitos se engrandeceu, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então esse versículo 11, ele combina com o 7:25, que eu falei que é algo ali que vai acontecer na segunda parte da grande tribulação. Esse versículo aqui, o 11. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Então, o anticristo vem proferir palavras contra o Altíssimo, alterando, procurando alterar a lei, procurando destruir os santos do Altíssimo, que é, nesse contexto, o povo de Israel. E aí vem esse príncipe dos exércitos, e por ele, então ele tira a questão do sacrifício contínuo, da onde? Ali do templo, do terceiro templo, que existirá na grande tribulação, que vai ser construído. E quem acompanhou aqui as lives da construção do templo de Salomão, que nós fizemos com base em Reis e Crônicas, lá, enquanto eu falava do templo de Salomão, eu também falei sobre o que já está pronto para o terceiro templo em Jerusalém, o terceiro templo que existirá durante a grande tribulação. Versículo 13,
E ouvi depois um santo que falava, e outro dos santos disse aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e a transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então esse santuário que fala aqui, para que seja entregue o santuário, é o templo reconstruído, é o terceiro templo. Tudo isso aqui nós vamos rever lá com mais detalhes em Daniel 9 e depois lá para o Apocalipse. Eu não vou entrar no detalhe agora porque é longo. Versículo 14: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que significa isso então? Versículo 14, estão acompanhando aí, gente? Vamos para o versículo 14. O versículo 14 ele tem um duplo acontecimento, uma dupla realização, vamos dizer, uma dupla conotação. 2.300 tardes e manhãs. Então, uma tarde e uma manhã. Quando eu preciso pegar esses 2.300 e entender, 2.300 dias. Então, uma manhã e uma tarde formam um dia. Então, 2.300 manhãs e tardes, dividido por 2, vai dar 1.150 dias. Eu quero saber em anos, certo? Então, 1.150 dias dividido por 360, preste atenção, vai dar 3 anos, 2 meses e 7 dias. Então, no 13, há uma testemunha que pergunta: até quando vai essa situação, ou seja, do anticristo profanando as coisas do Senhor ali em Jerusalém? E ele pergunta, então, há essa pergunta: até quando? No versículo 14 fala: até 2.300 tardes e manhãs. Então isso já se cumpriu em parte. Quando? No tempo que a gente chama de período interbíblico entre o Velho Testamento e o Novo, que são 400 anos, teve ali um acontecimento, um ser que apareceu ali liderando, que eu até olhar o nome dele direito aqui, Antíoco Epifânio. Ele foi, então, ele sacrificou porco, que é impuro para os judeus. Ele sacrificou porcos no templo que foi reconstruído lá em Esdras e Neemias, que é o segundo templo. Ele sacrificou porcos ali, ele colocou uma estátua de Zeus, ele fez muitas coisas. E essa profanação que ele fez durou exatamente esses 2.300 manhãs e tardes, ou seja, 1.150 dias. Depois vem Judas Macabeus, no final desses 3 anos, 2 meses e 10 dias, e Judas Macabeus então purifica o templo. Isso acontece então em 168 a.C., a profanação, sacrifício de porcos ali, essa estátua de Zeus. E o Judas Macabeus vem em 165 a.C. e purifica o templo. Essa concretização desse versículo, ele é simbólico. Ele aconteceu, mas não é o definitivo. Lá, Jesus, nós vamos ver em Mateus 24, Jesus vai falar sobre isso, só que ele vai dizer o seguinte: quem lê, entenda. E aí, em Mateus 24, ele vai mostrar que, na verdade, essa concretização aqui, dessa profecia, por esse doido Antíoco, é uma concretização parcial. Então, vai apontar que vai acontecer novamente. Então, lá na grande tribulação, na segunda parte da grande tribulação, vai acontecer novamente essa profanação, mas vai ser contínua. E ao final, vem Jesus, então, e estabelece o templo do milênio lá, e é o que é chamado de purificação do templo. E aí tem aqueles sacrifícios lá que nós vimos em Ezequiel, capítulo 43, 44. Vimos agora há poucos dias, tá bom? É uma parte difícil. É uma parte difícil de fazer essas... Principalmente porque é a primeira vez que a gente, quem está lendo a Bíblia agora, ou quem está acompanhando a Bíblia dessa forma agora, então é uma parte mais difícil. Possivelmente, me fale, me conta nos comentários se é a primeira vez que você está ouvindo isso, se você já o tinha ouvido, porque é uma parte
menos falada da escatologia, tá bom? Então aqui é uma profecia, é uma visão, não é profecia, é uma visão, aqui nesse 14, vai acontecer lá no período interbíblico, mas Jesus vai dizer em Mateus 24, quem lê entenda, ou seja, já aconteceu, mas vai acontecer de uma forma diferente no período, e aí Jesus aponta, e a gente entende lá em Mateus 24, que é na grande tribulação, já no terceiro templo, na metade da grande tribulação. Versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e eu ouvi uma voz de homem entre as margens do lago, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então aqui identifica quem é que está explicando para Daniel, então Gabriel, dá a entender a este Daniel, ou seja, era para explicar para Daniel. Veio então para perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Olha, lembra que eu tenho falado? Continue lendo a Bíblia, ela é progressiva. Então continue lendo, que ela vai mostrar. Então, para quem acredita que já aconteceu e pronto, olha o que o anjo explica para Daniel. Se realizará no fim do tempo. Versículo 18. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Versículo 19. E disse, eis que te farei saber o que há. Olha o versículo 19. Aí o versículo 18, Daniel cai ali, adormecido, diante da presença, diante do que ele tinha visto, diante de tudo, é compreensível. Versículo 19, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim, apontando exatamente para ali o final já, apontando para a grande tribulação. Não é o tempo que nós estamos vivendo agora, é para frente. Versículo 20. Aquele carneiro que viste, que tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Olha só, lembra que eu falei? Como eu já li, como já fui até o Apocalipse, fui e voltei, eu já sei. Quem está lendo a primeira vez, que eu sei que tem vários, que eu recebo as mensagens falando, está ouvindo a primeira vez, continue lendo, mesmo que você não entenda tudo. Conforme você vai lendo, vai esclarecendo. Olha o versículo 21 que eu falei lá no começo. O carneiro com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Gabriel falando para Daniel. 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os seus olhos é o rei primeiro, ou seja, Alexandre o Grande. Versículo 22. E quanto ao chifre que foi quebrado e se levantaram 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão. Então, no tempo de Daniel, se levantarão. Já aconteceu, mas aqui ainda não tinha acontecido, por isso que se levantarão. Da mesma nação, mas não com a força dele. Ou seja, a força dividida. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores chegarem ao máximo, se levantará um rei de semblante altivo e entendido em adivinhações. E se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Então aqui, vai lá para Apocalipse 6, e aí a gente entende que não é agora, que é na grande tribulação. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, ou seja, ele vai conseguir enganar, e o engano na sua mão vai se multiplicar, vai crescer, vai prosperar. E no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade, olha só, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por mão humana. Então não vai ter ninguém aqui humano que vai conseguir se levantar contra o anticristo.
mas ele vai cair. Fala, mas será quebrado. Então vai ser quebrado por quem? Então, olha só, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, versículo 25, olhe na sua Bíblia, príncipe aí está com letra maiúscula, Jesus, depois dos 7 anos das bodas do Cordeiro, Jesus vem para reinar e vem combater o anticristo e vai quebrar o anticristo. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém guarda a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Sabemos que ela não se cumpriu ainda. E eu, Daniel, enfraqueci. Pensa, vendo tudo, para a gente é difícil de entender. Imagina Daniel, que foi quem realmente teve a visão. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo por alguns dias. E quando convalesci, atendi os negócios do rei, porque ele estava ali ainda trabalhando para o rei Belsazar. Mas estava espantado a respeito da visão, e não havia quem a entendesse. Porque era muito distante dele ali, do que estava acontecendo. Se é difícil para nós, né? Imagina para ele. E para nós a gente já vê, nós já vimos a estátua de Nabucodonosor, falta só os pés para se cumprirem. Vimos aqui os animais que também já aconteceram. Falta só um restinho de coisa ali para acontecer. Então a gente consegue abrir mais o entendimento, porque uma parte já se cumpriu. Agora imagina para Daniel que não tinha nada cumprido ainda. Então ele realmente enfraqueceu, exauriu as forças dele ali. E aí nós paramos por aqui, porque o capítulo 9, veja, o capítulo 9 vai falar das famosas 70 semanas de Daniel. Bom, então amanhã de manhã nós vamos ver as 70 semanas de Daniel. Se você não conhece, se você não leu ou já leu, leia de novo o capítulo 9. Eu espero que tenha dado para dar uma esclarecida, ou pelo menos entender que a palavra é progressiva, nós precisamos continuar lendo para entendê-la. Vimos que o próprio anjo Gabriel explica para Daniel aqui no final do 8 o que é cada animal, e esclarece ali as coisas, e nós vimos que isso já aconteceu então, pelo menos aí 3/4 disso aconteceu, falta o final aí, que se refere à grande tribulação. Amém? Vamos encerrando então. Deus abençoe e recompense por esse tempo passado aqui ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te dê entendimento, desvende os seus olhos e te dê ânimo para continuar lendo a palavra de Deus. Lembrando que é progressivo, o entendimento vai acontecendo conforme você vai lendo, se dedicando. Não fique ansioso em querer entender tudo de uma vez. Fiquem com Deus, Deus abençoe e recompense vocês, e até amanhã de manhã.